É isso daí, continuamos então com o programa Sim Solution, um programa que tá demais aqui, a gente tá se divertindo aqui e aprendendo ao mesmo tempo. Isso que é muito legal, né, Mauro? Se divertindo mais do que aprendendo hoje, porque a gente tá pegando meu pé a noite inteira. Você não tá aguentando? Verdade, mas tudo Mas bem. é, faz O que parte, faz importa é que a parte. gente está aqui para dar um recado para vocês. E aqui de novo com Marcelo Alves. É isso mesmo, Marcelo Alves voltou porque as pessoas estão pedindo Marcelo Alves, né? O Marcelo sempre trazendo muitos assuntos bacanas pra gente. E um assunto de muita importância é que causa polêmica, não tem jeito, é inadimplência. O que fazer? Aí, Marcelo. Olá, É com Liliana. você, hein? Agora a responsabilidade dessa pergunta e dessa resposta, hein? Olá, Liliana. Olá, Mauro. Obrigado mais uma vez, né? Inadimplência, o que fazer? É bem sério mesmo, né? Temos duas variáveis nesse caso aí, né? Mas o que a gente diz assim a princípio? A gente sabe que o país está com um certo problema e, por consequência, as pessoas acabam perdendo emprego. Em geral, os prédios eles só fazem a cobrança e a pessoa vai, né, se preparando e pagando. Mas assim, tem alguns prédios que eles se preparam também ajudando o morador. Eles acabam incentivando com pequenos empregos, empregos informais, que acabam assim, de uma certa maneira, reduzindo. Isso, né, de uma forma assim, pensando pelo lado humano. Pelo lado legal, não tem alternativa. Você tem que seguir o que está na lei, né? Manda algumas cartas, orienta as pessoas, né? Em alguns casos você já manda até uma nova via já cobrando aquela pessoa e tudo mais, né? Mas assim, essas são pequenas alternativas. Não sei o que você acha, Mauro. Olha, eu sempre olho a inadimplência de dois lados. Né? É o que eu sempre digo, ainda mais na conjuntura hoje do país. Né? Ninguém fica desempregado porque quer, ninguém tem um problema financeiro porque gosta. E a situação da inadimplência dentro de um condomínio, diferente de quando você deve numa empresa, quando você deve num outro tipo de situação, o que é importante é que você tem um constrangimento muito grande de ficar inadimplente dentro de um condomínio. Né? A gente não consegue imaginar o constrangimento de um pai de família, né? Quando ele não pagou o condomínio e ele ter aquela sensação de que está todo mundo sabendo disso, olhando para ele como se fosse um mal pagador, o que nem sempre ou quase nunca é. Né? Mas também entendo que o outro ponto de vista, o condomínio também não pode, não é pai de ninguém e teoricamente pode, não tem nada a ver com isso, porém pode ajudar a contribuir para que aquela pessoa consiga saldar o seu débito com o condomínio. Né? E para isso, Marcelo, que eu fico pensando quais são as alternativas que nós temos antes de crucificar aquela pessoa, né? Saber separar o joio do trigo, né? Quem é realmente. Até também, né, Mauro? Porque muitas vezes acontece assim, às vezes aconteceu uma perda na família, uma perda de emprego, vai saber. Então, Pode ser uma assim, às coisa vezes pontual. não é de má fé que a pessoa acaba fazendo, deixando de pagar, né? Muitas vezes a gente sabendo a justificativa, o síndico pode até tentar ajudar, não é isso, Marcelo? Sim, claro. Acho que o primeiro ponto importante é chamar a pessoa para uma conversa. Ela vai explicar o que está acontecendo e ela se propõe muitas vezes a fazer um parcelamento, mesmo que seja um pouquinho mais extenso, mas ela já está contribuindo. Se ela não consegue pagar em 4 vezes, ela só consegue em 10 vezes. Tem síndicos que não aceitam, né? Porque também acho que nunca passaram por uma situação difícil. Uhum. Mas em geral, assim, o síndico tem aceitado, os acordos têm acontecido bastante. Então, assim, é melhor um bom acordo do que uma demanda, né? Porque vai para o judiciário, depois tem que pagar advogado, pagar custas e tudo mais. Então, às vezes, um acordo, mesmo que seja um pouquinho mais extenso, mas ele é bem vantajoso para o prédio. Quais as piores consequências, por exemplo, de alguém que deixa de pagar por muitos meses? Por exemplo, você pode, de repente, ficar 3, 4 meses, tá até aí, mas assim, de repente você está 6 meses ali e não acontece de ter nenhum tipo de acordo, não existe nenhum tipo de preocupação, de repente, até da pessoa, assim. A gente pode separar em 3 fases. A primeira fase é anterior ao Código Civil de 2002. A multa era 20%, as pessoas saldavam mais rápido a dívida, porque um mês atrasado mais a mora já eram 21%, né? Já se considerava 21%. Com o novo Código Civil, isso já reduziu de 20% para 2%. Então as pessoas deixavam de pagar o condomínio para pagar o cartão de Nossa, crédito, porque ele ficava sim. 18 meses atrasado, dava os mesmos 20%. E agora tem uma nova modalidade, né, que no caso com a alteração do CPC, né, o novo Código de Processo Civil,
aquela fase de reconhecer a dívida já não acontece mais, ela já é uma dívida pronta para ser executada. Então agora já pode ir direto para execução. já pode ir direto para execução. O condomínio não teve acordo, né? O morador não procurou para acordo, o prédio já entra com ação já para executar e penhorar inclusive a conta corrente. Olha, meu Agora Deus, é bem, não vamos dizer que é muito mais rápido, ele reduziu muitas etapas. Aquela etapa de reconhecimento às vezes levava 1 ano. Agora já não acontece mais o reconhecimento, já é reconhecido e só executado. Muito bom. Eu acho importante, né? É uma lei que agiliza muito e você concordo com você que você reduzindo a multa, claro, qualquer um vai preferir pagar o cartão de crédito ou uma conta mais emergencial, deixando o condomínio para depois. Mas acho que tudo é uma questão de bom senso, né? Você saber separar quem é o condômino sem vergonha, né? E quem é a pessoa que está passando por um problema. Eu acho que é o que você falou, quer dizer, chamar o cara para saber o que está acontecendo, em primeiro lugar. Entender que hoje é ele, mas amanhã pode ser você, né? Tentar outras para não prejudicar o condomínio, pode ser feito concomitantemente, né, Marcelo estava comentando, algumas ações para complementar aquela renda que fica aquele buraco, um buraco, né? Para que não haja rateio extra e tal. Você com criatividade você pode suprir essa, não sendo muito grande na inadimplência, com outras ações dentro do condomínio, não está me falando, não é verdade? Isso mesmo. Então, assim, se você dispõe de uma área bem grande, aprovar em assembleia que possa ser feito assim pequenos comércios, né? Então, não que você vai fazer daquilo algo para o condomínio receber, mas dar oportunidade do profissional que perdeu seu emprego de fazer um pequeno comércio. Então, assim, tem muitas pessoas que fazem massagem, terapias. Então ele pode, de repente, num espaço qualquer do condomínio, ele pode estar fazendo aquilo, é uma forma dele estar resgatando valores. Pequenas feiras também, com hortifruti granjeiros. Parece pouco, mas dá uma pequena receita e acaba ajudando. Eu lembro um caso de uma pessoa que eu conheci, um casal, que teve um problema desse. E o condomínio, ele disponibilizou uma área que nos finais de semana, essa pessoa, parece que tinha alguma coisa a ver com alimentação, e eles vendiam para o final de semana, sabe? Congelados, para o pessoal mesmo do condomínio, ou então preparavam um churrasco para aquelas pessoas que iam fazer. Eles permitiram que isso acontecesse. Isso complementava bem o buraco que essa inadimplência fazia no condomínio. É disso que você está se referindo. Exatamente, é disso mesmo. Que assim, a gente tem que pensar, como você mesmo bem comentou, pelo lado humano, né? Qualquer pessoa pode estar sentado daquele lado e passando por essa dificuldade. Mantém-se na inadimplência, ela perde os direitos de uso das áreas comuns do condomínio? Como é que funciona isso? A princípio, não. A princípio, não. Mesmo que conste na convenção, mas é muito difícil ter uma convenção que venha proibir a pessoa que deixou de fazer o pagamento e está utilizando, porque a gente costuma comentar que isso seria uma dupla penalidade. Ele já vai ter a penalidade de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, ele já vai ter assim um possível problema de penhora, e aí você vai inibir dele estar utilizando algum espaço, você já não pode, você na verdade vai subtrair o direito dele. Então, essa dupla penalização já não poderia acontecer. Isso vale para tudo, academias, piscina e etc. Exatamente. Eu acho que a lei também entende como sendo muito constrangedor, né? Porque eu lembro que uma vez eu raramente morei em prédio na vida, morei sempre em casa, mas as crianças, os filhos de uma pessoa, de um casal que estava inadimplente, sofriam muito, aquilo ficou público, e aí qualquer coisa falava, teu pai não paga condomínio, isso gerou um processo dentro do condomínio, e eu me lembro que... Por quê? Porque o síndico, se não me engano, na época, colocou isso publicamente no aviso no elevador. E isso foi muito constrangedor para a família, tanto que eles perderam o processo de danos morais. Mas aquele balanço que tem mensalmente, assim, isso daí, eu não sei se me corrige, mas que está proibido essa coisa de você colocar publicamente, constranger realmente que
tais apartamentos estão em débito, alguma coisa assim, porque antes era bem às claras, né? Hoje já não tem mais isso. Na verdade, você publicar, você realmente não pode. Vamos supor, numa área comum, você coloca no quadro de avisos. Em vez de você colocar inadimplentes, você agradece as pessoas que estão em dia. Supostamente, você também não pode, que dá na mesma. Mas a informação no boleto mensal não tem problema, porque aquele boleto ele vai fechado. Que é um balanço, né? É o balanço. Não, mas ele vai serrilhado e ele vai específico para as unidades. Esse não tem problema. Até porque é necessária a prestação de contas. E as pessoas que pagam em dia, ela precisa ter a informação de que ainda Mas está então, pagando. de qualquer forma, todo mundo vai saber se aquele apartamento está sendo pago ou não. Sim, não tem como, né? Não tem como, todo mundo vai saber. Aliás, tem uma coisa, uma dúvida que eu tive há muito tempo não foi esclarecida. A pessoa inadimplente, ela perde o direito de voto na Assembleia? Excelente pergunta. Sim, ela perde. Ela perde, se está previsto no Código Civil. A pessoa que estiver inadimplente, ela pode estar presente só. A assinatura, como observador. Isso, a assinatura dela não vai ter validade porque não vai contar votos. E mesmo que ela venha comentar algo, pode ser que a Assembleia não queira nem aceitar a informação dela. Só que o presidente da mesa, síndico, administradores, não pode de qualquer forma sugerir que aquela pessoa está inadimplente. Ele só, no momento da assinatura, fala, olha, eu estou com procuração de tais pessoas, eu estou aqui representando meu apartamento, aí na hora do checklist percebe que a pessoa está sem... Aí, geralmente, a administradora chama num cantinho e fala, olha, o senhor vai estar assinando a lista, mas evita de votar para a gente não desconsiderar. Eu, geralmente, pratico da seguinte forma, eu percebo que a pessoa, às vezes, não está em dia com os seus condomínios, eu deixo até ela votar, sabe por quê? No momento de fazer a contagem oficial, você faz a anulação. Então, agora, só tem aquela situação. Vamos imaginar que você tem uma eleição acirrada. Você tem lá 2 candidatos bons, tem 100 pessoas na sala. Deu 50 votos e 50 votos. Aí entrou na sala a pessoa inadimplente, que seria o voto de Minerva. Aí, nesse caso, a gente... nós temos que dizer que... Tem que desempatar, Então, e nesse caso, é necessário que seja feita novamente a votação, porque o desempate já não pode acontecer por ele. Então, aí, nesse caso, você chama a pessoa no cantinho e fala, olha, evita de votar, porque eu vou ter que dizer que seu voto não vai ser computado. Porque ele seria o desempate. Sim. E depois, no momento de fazer a apuração dele, ficou empatado. Já não dá, né? Então, a gente teria que voltar à Assembleia. Ou se for um número par, ele empatar e depois, na hora que você tiver que desconsiderar, ganha uma outra pessoa porque ele não podia. Isso gera uma polêmica enorme. Exatamente. Então, assim, é difícil acontecer, mas pensando que essa possibilidade pode vir a acontecer, né? Você já comenta, olha, na hora de votar, já se lembre que tem tal, como você chama num cantinho. Mas, normalmente, eu deixo votar à vontade, porque só para evitar o transtorno. Sim. Você percebe... É constrangedor de todas as formas. Agora, assim, o inadimplente, ele pode se candidatar a ser síndico, a ser conselheiro? Ele pode ou não? Felizmente não, né? Também não. Também não pode. Ele tem que estar rigorosamente em dia. Se ele fez acordo no dia da Assembleia, a Assembleia, na verdade, não foi feita a compensação bancária, o acordo não tem validade. Tem que ser pelo menos com 48 horas antes para dar tempo de fazer aquele pagamento bancário, ou dar a chancela automática, ele já fica liberado. Caso contrário, não tem validade. Igual vamos falar da parte ruim, né, Marcelo? Pela nova legislação, né, ele pode ser executado e o próprio bem a penhora, né? Onde ele mora pode ir a penhora. Sim, pode ir a penhora. Já pensou, você tem um Ele imóvel... perde o apartamento que mora. Você tem um imóvel de R$500 mil, aí você deve 50 mil de condomínio. Você precisa fazer a venda. Para fazer a venda, você tem que pegar a anuência de mais um adquirente, que é o condomínio, né? O condomínio ele assina por 5% do seu imóvel. Já pensou? Deus. Essa possibilidade acontece também. Olha só. Coisa. Porque às vezes você não pode chamar a lide com essa diferença, né? Devendo 50 mil no apartamento de 500 mil. Mas ele vai a penhora e a diferença volta pro... Isso, a diferença volta pro proprietário, na verdade. Então ele vai fazer a quitação do condomínio, foi para leilão e o apartamento está quitado. Quitou o débito de condomínio, a diferença vai para a pessoa. Mas geralmente num leilão o valor não é feito conforme o valor do imóvel, é muito abaixo do mercado. Muito abaixo do mercado. Ele acaba tendo um prejuízo muito grande. Vale a pena, de repente, fazer um pequeno financiamento bancário, faz a quitação. Não perdeu o imóvel, né? Exatamente. Aí depois põe a venda, recupera o valor, né? De repente até mais... Fora que você chegar a esse ponto, né?
inviabiliza quase que você morar no condomínio, né? Porque fica uma situação E tem assim, tem muito a constrangedora. questão de prazo, por exemplo, 10 meses, 12 meses, que a pessoa pode ficar inadimplente e continuar sem ter nenhum tipo de penalidade ou não? Com 3 meses, você já pode, até o terceiro mês, você já mandou algumas cartinhas informando a pendência. Mas a partir do terceiro mês, você já pode estar executando ele, acionando. Você dá a entrada com o procedimento, é muito rápido. Aí, em torno de uns 60 dias, a pessoa já está sendo citada, né, para prestar. Ela vai apresentar uma contraproposta ou comprovar. Não, eu fiz o pagamento. Pode acontecer às vezes. A administradora errou o pagamento, ela errou aquela análise. Mas ela é chamada para uma conciliação? Para uma audiência de conciliação? Por exemplo, ela é notificada, né, como toda execução, você é notificado e vai para uma audiência. Existe essa audiência de conciliação, ou seja, onde ele pode juntar ali, que nem uma mediação, né? Juntar o representante do condomínio e o cara que está em débito e, olha, eu só posso pagar desta forma tal, e fazer desta forma, mais com uma mediação do que diretamente na execução. Então, antes do novo CPC, o que acontecia? Ingressava-se a ação, primeiro tinha que fazer aquele reconhecimento do débito, aí sim chamava-se as partes. Nesse caso, essa etapa toda já foi ultrapassada, né? Ela já deixou de existir. Existe um débito, vamos imaginar para ficar um valor real. 3 meses de atraso, a pessoa deve R$10.000 de condomínio lá R$3.300. Você entrou com a ação, ele vai ser citado dizendo que tem aquele débito. Então ele já tem que apresentar, ou apresenta os comprovantes, ou já entra em contato urgente com o escritório para fazer acordo. Caso contrário, vai ser... Agora vai muito assim do síndico também, de tipo, ele pode estar aguardando mais um tempo, né? Ou ele pode ser exatamente dentro do prazo, já pegar e já dar como dado resolvido. Existe por parte do síndico esta... bom senso, assim, esse bom senso, ou seja, né? olha, o condomínio que está em débito comigo veio conversar comigo, está 3 meses em débito, e aí ele falou, olha, eu daqui a 2 meses vou passar a ter um rendimento, por exemplo. Fazer uma espécie de um compromisso e vou passar a pagar, em vez de um condomínio, eu pago 2. É uma proposta qualquer dessa. É possível? Sim, é possível. Vamos chamar de pré-análise, né? Então, o morador ele antecipou, né? E está fazendo uma proposta, olha, daqui 4 meses eu volto à minha situação normal. Então, nessa pré-análise, você não deixa ele para o jurídico. Entendi. E se você deixar seguir os caminhos normais, a administradora vai mandar a cartinha, não teve jeito, vai para o escritório de cobrança, manda a segunda, a terceira carta, depois, na sequência, ele já recebe a intimação, já para a notificação. Então, essa pré-análise acontece. Em alguns casos, o síndico ele se antecipa, né? Ele procura alguns moradores, ele pega o histórico. Ele percebeu que a pessoa durante 10 anos pagou sempre certinho. E aconteceu um pequeno problema. Então ele não é uma pessoa contumaz devedora. Ele não é aquela pessoa que está habituada a ter sempre débitos. Uhum. Então nesse caso você chama a pessoa... Tem que ser ponderado, né? Exatamente, chama a pessoa, dá uma alternativa, faz um parcelamento mais estendido. Tenta entender e tenta até ajustar, né? O bom senso continua prevalecendo. Tem que prevalecer sempre, né? Exatamente, perfeito. Mesmo seguindo a lei, né? Seguindo a lei, cumprindo a convenção, o regimento, mas o bom senso ele é imperativo mesmo, bem observado. Bom, nosso quadro já está terminando aqui. Eu queria que você terminasse esse quadro dando um alerta aí para os síndicos, né, e para os condôminos em relação a essa questão da inadimplência, de buscar o máximo de informação, de ter um bom senso, porque nós estamos lidando com seres humanos, né, que todo mundo está sujeito a acontecer uma situação difícil, né, na vida. Eu já passei, o Mauro já passou, todo mundo já passou, de um dia você tá bem, no outro dia você não tá, né? Então, assim, o que você deixa de mensagem para os condôminos e síndicos? Como síndico profissional. A mensagem que eu passo, vou passar primeiro para os condôminos, né? Uhum. Se você perceber que vai acontecer de um atraso, não espera ela ficar, aquela dívida, embolar várias pendências. Procura o prédio, explica a situação e faça uma proposta, mesmo que ela seja algo para 4 ou 5 meses, mas você já tem uma expectativa. Pelo menos o prédio ele já vai tirar o seu arquivo, né, e vai evitar que vá para o jurídico, que depois vai gerar débitos maiores. Então, essa que é a dica. Não deixa virar uma bola de neve. Antecipa, isso é muito comum. Como mesmo comentou Maura Liliana, também já passei por isso, antecipando algumas situações. Na época procurei a faculdade, enfim, a gente muito normal. Se você antecipou, o credor ele já sabe que você demonstrou boa fé. E a boa fé é tudo e cai, como o Mauro comentou, o bom senso. E para os síndicos, a mesma coisa.
percebeu que o histórico daquele seu condômino é muito bom, ele, por um motivo qualquer, ele passou a ter 2 pendências e nunca teve num tempo muito grande de condomínio, sei lá, 10, 12 anos, procura aquela pessoa para tentar entender o que aconteceu. Não simplesmente pegar, colocou na lista, faz um X e manda para o jurídico para depois fazer a cobrança. Pode ser que aconteceu daquela pessoa ter feito o pagamento, ou o pagamento não ter sido reconsiderado, mas assim, acho que o bom senso sempre impera. Então acho que a mensagem de hoje é essa. Tanto o condômino quanto o síndico, sabe, a proação de vocês. Em vez de ficar esperando um dia eu vou ser cobrado, isso acontece. E depois que aconteceu, aí o condômino fala, olha, me executaram, vão penhorar. Então, antes de acontecer o pior, procure para uma negociação, é muito importante. Falou tudo, né? Recado dado, orientação, né? Vinda diretamente de um síndico profissional que tem todas as informações aí, leis, né? Que vão capacitar vocês cada vez mais. Então, Mauro, terminando. Gente, é o seguinte, o Marcelo, além de síndico profissional, é bacharel em Direito. Nós aqui trabalhamos com a informação, cada um com a sua área, voltada para o síndico, para o condomínio, a formação técnica é muito importante, mas nunca devemos deixar de acreditar no ser humano, né? Pensamos que de perder aquele tempinho para se colocar, às vezes, na situação do outro é muito importante, porque é isso que vai fazer a sua vida ficar melhor. É por isso que nós estamos aqui. Agradecemos a todos os nossos parceiros, né, do Sind Solution, ao qual vocês sempre, em todos os nossos breaks, aí estão vendo que são realmente empresas que atuam contribuindo para que o programa Sind Solution continue no ar, continue levando essas informações para vocês. Agradecer aos convidados, todos os convidados que passaram por essa noite aqui, que foram de suma importância para todos nós, e convidar a todos vocês para continuar assistindo toda a nossa programação da UpTV, especialmente o programa Sind Solution, todas as terças-feiras, às 17h30, aqui na UpTV. Boa noite.